sobre todos nós nesta hora, neste momento, e que o nosso Senhor Jesus Cristo possa nos conduzir, dirigir, que o Senhor Jesus Cristo possa nos perdoar nossos pecados e nos fortaleça, envie seus anjos para que nos proteja de todo mal neste momento, e que a gente possa concluir esses encontros nesse estudo, e assim a gente possa dar por concluído uma fase maravilhosa, onde Ele nos tem instruído e dado a conhecer grandes mistérios dos sinais da criação e do fim dos tempos. O Senhor me deu para escrever assim. Então, retomaremos aqui em Señales del Fin, la noche del sexto día y el fin de los tiempos. Sinais do fim, a noite do sexto dia e fim de dos tempos. La señal de la bestia, a continuación comienza a decir así. Es un conjunto de reseñas, significados, signos, ¿no? Es un conjunto, ¿no?, de signos que forman la señal de Satanás, las cuales forman un sinal de Satanás. Todo es un acumulado de acontecimientos que llevan al fin. Todo esto es un acumulado, ¿no? Acumularon una serie de acontecimientos que llevan hasta un fin. Engaño, mentira, filosofías, falsas religiões, ¿no? Todo eso son sinais do fim dos tempos, ¿no? Y todo eso fueron a ferramenta que Satanás usou para chegar até onde está o mundo hoje, quase no fim. El estado profundo com suas estratagemas de envolvimento político e econômico. Esse é o estado profundo, é o grupo dos 10, o estado profundo é o sistema, né, socioeconômico mundial, né, que domina o mundo, né. Poderes que trabalham na União Mundial, né. Todos estes poderes trabalham na União Mundial para o controle da humanidade, formando ellos el compás que todos eles formam um compás, o qual é o que circunda a Terra, circunda a Terra. Imaginemos um compás, né, lá nos céus, né, que está circundando a Terra, envolvendo os povos por seu domínio. Ele é que envolve todos os povos com o domínio dele. Ele faz uma marca circular sobre tudo, né, e ele encorrala, né, mantém todos em um redil. Todos manipulados, né, por los dedos de Satanás. Todo esto está manipulado por Satanás. Control que tiene desde su trono piramidal, en donde maniobra todo ser humano esclavizado por su poder. Meu Deus. El cual obtiene al tragar sus almas y dominar sus debilitadas mentes. Ou seja, Satanás tem o controle sobre tudo, né? Tem um controle em que é em forma piramidal. Por quê? Porque vai de uma base que é a Terra, e aí eles, em seus domínios, né, chegam até os lugares celestes, né, e eles têm todo dominado desde ali, formam uma grande pirâmide, e desde ali ele domina todo ser humano, o escraviza, né, ele tem escravizado a humanidade, né, e, bom, o fim dele, a pretensão deles é tragar e dominar e controlar todas as mentes debilitadas primeiro e depois a alma do ser humano. Estas son las señales del fin del tiempo, del ocaso de la vida de la tierra y la destrucción del mundo. Son estas todas os sinais, né, do fim do tempo, do acabar do término do fim do tempo sobre a face da terra e a destruição do mundo, em donde os homens de perdição, onde os homens de perdição, da perdição, porque ao controlar o mundo, o Satanás, bom, ele fez um conjunto de seres humanos, que são os seres da perdição, seu corpo aqui na Terra, né? Ele opera através deles, né? E todos eles han sido marcados com a señal de la bestia. Todos eles têm o sinal da bestia. Nas suas testas, 6 humano, el hombre 666, o 666, luego de este estado, luego de concluir todo o seu trabalho, Satanás, depois deste estado, o que vem? A noite, né? Viene a noite e término do último dia do homem na Terra, o sexto, ou seja, viria a ser o término do sexto dia na face da Terra. Aí viríamos a entrar, os que somos de Deus, no sétimo, né, que é espiritual, né? Nós seremos tirados daqui e o que ficará para trás será a escuridão, né? E a destruição plena do planeta e de toda a humanidade.
El mal personificado en el hombre de la perdición, imagen de Satanás, ou seja, a imagem de Satanás, o homem possuído, tá bom? Conoce lo que la Biblia dice al respecto al fin de los tiempos. Ele conhece, né, o que a Bíblia fala sobre el fin de los tiempos. En los 2 milenios de evangelización del mundo por la iglesia, el anticristo interfiriendo la misión de la iglesia, o sea, un maligno interfiriendo en la misión de la iglesia que es propagar el evangelio en el mundo entero, ¿no? Levantó al mismo tiempo falsas doctrinas y religiones. Él que levantó falsas doctrinas y religiones falsas, ¿no? Muchas de estas pseudo cristianas para debilitar el poder de Dios en su iglesia. O sea, muchas de esas falsas religiones son pseudo cristianas. Nomean a Cristo como Salvador, mas a doctrina de ellos no es a correcta ni es a verdadera, ¿tá bom? Queriendo llevar al engaño los liderazgos para desvirtuar el propósito de Dios. Entonces, con todo esto, le quiere llevar toda lideranza de esas denominaciones para desvirtuar el propósito de Dios. Ahora dice aquí como entrada y como título, semitítulo, subtítulo, el maligno levantó falsos cristos y profetas vinculados a Satanás, creando doctrinas de demonios, profanó y colocó personas infiltradas de su parte en la iglesia tradicional, guió al mundo en el lema de libertad, igualdad, fraternidad, más haciendo lo contrario. Entonces, maligno, en todas estas estratagemas, ¿no? Profanó y colocó pessoas as quais infiltrou de sua parte na igreja tradicional, né, para que ela se corrompesse e assim a igreja, os membros perdessem a fé, né? Guiou e ela teve este lema, né? Dictaminou o seguinte: fraternidade, liberdade, igualdade, mas fazendo o que é contrário a tudo isso, né? Tremendo. Vocês sabem de que estou falando. Não vou falar nomes, né? Mas dá para saber do que estou falando claramente. Qualquer que tenha escutado falar sobre esses poderes mundiais que estão se levantando no mundo, né? Glórias a Deus. Acontecimentos en el fin. O que acontecerá no fim? Terremotos e grandes catástrofes climáticas, pestes e guerras, manifestación de la depravación sin límite de los seres humanos. A depravação tem aumentado, né? E assim também as grandes catástrofes climáticas, mudanças climáticas têm levado ao planeta a entrar em um tempo bem bem escuro, né? Porque temos pestes, guerras e também grandes terremotos, furacões, né? E essa contaminação que vem na alimentação, nos peixes, nos animais, e todos consumidos por homem, e o homem vem a contrair diversos tipos de pragas e doenças, né? Enfermidades, né? Fomes, né? Controle por eles, que estão no controle por eles mesmos, né? Del cobrador de tributos. Esse controle é o cobrador de tributos que fala em Daniel 11, 10, 25. Eles têm o controle de toda a infraestrutura do mundo, dominados eles mesmos, né? Ellos mismos, los subordinados a Satanás por las superioridades demoníacas que controlan la humanidad y toda la voluntad individual del hombre. Ese es el famoso, ¿no? Cobrador de tributos, todo ese poder que está controlando o mundo inteiro, né? Ele vai desaparecer de repente, mas aí aparece o homem da perdição, né? E aí vem outro domínio de Satanás. E os homens serão uma massa subordinada a Satanás e também dominada por ele, e será o corpo de Satanás na terra, o homem da perdição, o homem da besta, que foi enganada, né, pelo falso profeta e foi marcada com 666 por quanto eles desobedeceram à vontade de Deus. E hoje em dia podemos ver isso na humanidade, né? Bom, também os poderes que preparan el camino al demonio en la tierra tienen el control. También estos poderes tienen un control de la manipulación y vigilancia de las simientes aptas para el consumo de la sobrevivencia. Él tiene un control sobre los grãos, ¿no? Sobre todo grão, sobre toda semente, né? Que pode ser cultivada, plantada e cultivada para a sobrevivência do homem, assim o trigo, o milho, né?
a cevada, né? E todos, e feijão, arroz, que sei eu, né? Al mismo tiempo, monopolizaron para controlar su genética. Eles têm mudado a genética destas espécies, né? E com isso tem afetado a saúde humana. Hoje em dia, tem um grande percentual de seres humanos todos doentes, né? Com enfermedades crônicas. Este control genético ha traído múltiples complicaciones al ser humano. Este control genético tem trazido múltiples complicaciones al ser humano, ya que fueron alterados en su naturaleza. Eles fueron alterados justamente para poder provocar esta contaminación, enfermedades y la propagación de plagas virológicas, matando millones de individuos. La humanidad manipulada por estos poderes que controla la producción de todos los alimentos está cada día más debilitada y enferma, y la no pureza de la alimentación ha cortado la vida y fragilizado la salud en forma global. Entonces, estoy falando algo que todos nós sabemos, você pode saber igual ou mais que eu nisso aqui, né? Que toda a alimentação com os agrotóxicos tem sido contaminada, eles têm mudado, né? Essa genética, e tudo isso tem afetado a fisiología y a salud del ser humano, ¿no? Todas las plantas que dan frutos y granos, o verduras y plantas que dan otros frutos, hortalizas, etcétera, estos, como recursos vitales para la alimentación del mundo, son esenciales para la subsistencia de la humanidad. Es claro, ¿no? Precisamos de alimentos. Ellos están en manos de los gobiernos por el poder del seductor, del maligno y de las grandes organizaciones que controlan los recursos alimentarios para que si cumplieran su objetivo, entregar la tierra en manos del anticristo. Ellos controlan toda organización política, económica y global, son ellos el cobrador de tributos. O sea, toda esa manipulación, todo ese poder controlador sobre todas las cuestiones, la fase, la tierra, política, doutrina, filosofia, religiões, alimentação, né? Indústria, né? E essa religião global que se está levantando ali, né? Através dos dictámenes dessas organizações globais, esse é o poder do cobrador de tributos, né? Que diz em Daniel, né? Los propios poderes dominantes fueron os causantes de la contaminación de la tierra agrícola y sus frutos. Fueron ellos que contaminaron por agrotóxicos, causando la muerte y destrucción de la flora y fauna marina y todos los océanos, por la contaminación de las aguas, como por productos químicos, partículas, desechos, desechos, ¿no? Industriales, agrícolas y residenciales, provocaron la contaminación del mar, por el aire, por partículas de pesticidas y por la tierra, por las aguas contaminadas que caen al mar. Eu acho que dá para entender, né? Muito bem em português isso aí. Todos estos males descritos aquí son señales de la oscuridad del sexto día. Son sinais da oscuridão que se aproxima no sexto dia, né? La humanidad que en los tiempos finales refleje que en los tiempos finales refleje estas señales será la que estará entrando al atardecer del sexto día, último en la creación, en la última noche. O sea, a humanidade, ou seja, o tempo na humanidade que reflexar, que mostrar estes sinais, né? Serão eles os que estarão mostrando, né? Que estamos no entardecer do sexto dia, né? Entrando na noite do sexto dia, né? Que é o tempo do anticristo, né? La abominación desoladora, una vez que el mundo esté en un caos espiritual y moral, en que la filosofía del antropocentrismo domine el ser, en la apostasía será cuando la iglesia será perseguida por creer en el santo nombre del Señor, del Salvador y único Dios Jesús. ¿Va? O sea, esa es la apostasía en el final de todos los tiempos. Puede ver que se ajunta todo, ¿no? Ve a apostasía, ¿no? Aí vem o sinal do fim dos tempos, se forma o corpo da besta, o falso profeta primeiro, o corpo da besta, e assim os homens são marcados para ser domínio de Satanás. Aí Satanás
intentará assentar-se no trono de Deus, que é o coração do homem, que foi feito, né, a alma do homem para ser trono de Deus. Aí Satanás dominando pela mente, né, na grande batalha de Armagedon, Megido, né, em Megido, que a grande batalha que através de tudo isto, né, que acontece na Terra e também em forma pessoal pela mente primeiro, depois entra no coração do homem e o transforma no filho da besta, no filho de Satanás, que é a besta, né? Cuando la moral cristiana sea vista como enemigo de la sociedad, sí, será vista como enemiga, será el tiempo en donde la asolación le abrirá las puertas de la mente humana. O sea, por esta asolação, isto ficará a expensas, aberta as portas da alma para que entre o maligno e queira se assentar no trono de Deus. Entonces, le abrirá las puertas de la mente humana a la abominación. Este poder demoníaco controlará la mente y el alma del hombre de perdición. O sea, será una posesión de Satanás no hombre. Siendo el mismo imagen de Satanás, el mismo, o ser humano poseído, ahí será imagen de Satanás. Será entonces en donde la humanidad, fuera de la luz de Dios y poseída por Satanás, se transformará en la bestia del Apocalipsis. El hombre que entró en la oscuridad, negrura del sexto día, oscuridad del sexto día, él tendrá la señal de la bestia. Este será el último tiempo, en el mismo que los 666 caerán a los profundos abismos. Todos ellos serán lanzados, jogados más profundos abismos, entrando al juicio del lago de fuego. Eles entrarán al juicio del lago de fuego, y después de esto será una tarde y una mañana del sexto día. Y después de esto será una tarde y una mañana del sexto día. Luego del fin con su noche eterna, para los que se pierden ahora, para los hijos de Dios que somos nosotros, no somos los hijos de Dios, la vida eterna con Jesucristo. Y en el tiempo del séptimo día reinaremos con Cristo para siempre. Glorias a Deus. Terminou rápido, né? Glórias a Deus. Meus irmãos, eu acho que deveríamos fazer algumas perguntas, né? Sobre algumas questões. O irmão Richard fez uma pergunta sobre a criação, um dia desses, mas depois não conversou mais comigo. Sobre a criação. Porque Deus, quando criou o mundo, né? Mas de que mundo estamos falando? Do mundo físico e também do mundo espiritual. No princípio, Deus fez céus e terra. Mas os céus que fez, onde colocou o jardim, e da terra ali, daquele lugar, fez nascer todo tipo de árvores, a virtude de Deus, ou seja, criou aqueles seres de ali, né, daquela primícia, daquela substância, ou da primícia do pó, né? Bom, ele criou de ali todos os animais, os árvores, tudo fez todo, até o homem foi feito de ali, certo? E só que aquilo estava fora do tempo. Quando Satanás fez pecar Eva, e aí Eva deu do fruto, o conhecimento do bem e do mal, que era Adão que tinha a responsabilidade de não pecar, e ele pecou, por isso que diz o homem do pecado, não fala a mulher do pecado, fala o homem do pecado. Satanás enganou a Eva porque, por meio desse instrumento, enganaria ao homem, a Adão, né? Aí, aquilo estava fora do tempo, mas tinha entrado o pecado no homem, né? Tinha entrado o pecado no homem, que era a primícia da criação. Então, Deus lhe falou, maldita a terra pela tua causa. Mas que terra? A do jardim? Não, a do jardim não. O jardim está do mesmo jeito que foi deixado, porque Deus colocou o anjo, né, com a espada retorcida, flamejante, né? Ali que é a luz de Deus que sai de trás dele, né? Ali o Shekinah de Deus se mostra, né? E nada pode entrar ali pelas portas do jardim. Ali Deus iniciou a criação material, mas através desse estudo aqui a gente viu que Deus iniciou ela expandindo essa matéria, né? Criando esse universo, e ali, né? Depois a Terra, né? A fez separada, né? Do Sol e dos outros astros, né? Mas ela teve um processo de esfriamento, que sei eu, aí não sou eu o melhor para explicar todo esse processo, mas sabemos que a Terra precisou de muito tempo para que ficasse apta, né, para ser
habitação da vida aqui. Então, ela teve esse esfriamento através do tempo. Deus causou todos os fenômenos para a vida, né? Para a Terra, né? Mas ao princípio Deus criou o céu e a Terra, né? Tinha um caos profundo, né? Em tudo, né? Completo, total, né? Sobre a Terra. E digamos assim que não estava apta para a vida. Mas aí Deus separou, né? O que era bom e o que era ruim. E ali Deus, né? Colocou em aptidão nesse primeiro dia a Terra para que desse um início, né? Para o propósito de Deus. E aí temos 6 faces, né? Descritas na Bíblia, né? 6 faces descritas na Bíblia. E essas 6 faces se passaram através de muito tempo. Mas o que Deus fez? Deus fez os céus e a terra. O primeiro que a palavra fala. Por quê? Porque a terra está se referindo à essência da matéria, ao princípio. Porque Deus lhe falou a Adão, maldita é a terra pela tua causa. Mas não tinha terra. Por que não poderia ter terra? Porque não poderia ter terra porque a terra está em corrupção. E não tinha corrupção antes do pecado de Adão. Então, seria ilógico. A palavra se contradiziria se Deus tivesse feito todo o universo e a terra propícia para o homem, né, em corrupção, já que o homem não tinha pecado ainda. O homem teve que pecar para que Deus desse início, desse o gênesis do universo, né? E aí, como propósito principal dessa construção, dessa engenharia, né, no cosmos, né, a Terra, o seu sistema solar, certo? E toda a vida dentro dela. E ali vemos os períodos que se passaram, né? Nesses 6 períodos, até que o homem veio a ser colocado no mundo, né? Cristo fala que estamos nos tempos finais, né? O primeiro período em que Caim, matou Abel, depois que eles nasceram de Adão e Eva, vamos ali, com a primeira parte de Adão estar na terra, mas já era o final dos tempos. Por que era o final dos tempos? Porque o propósito de Deus era no homem. Só que o homem foi resistente à palavra de Deus, foi resistente à vontade de Deus, e Deus lo colocou num processo. Primeiro, lhe permitiu viver quase 1000 anos, né? E ele viveu num período de quase 1000 anos, e a palavra fala de 10 patriarcas de Noé, e só eles se salvaram. E o resto, que foram milhares e milhares, não se salvaram, porque eles não quiseram seguir a vontade de Deus. Todos deveriam saber que Deus tinha colocado o homem na terra, né? E como Adão tinha relatado através desse tempo que ficou na terra para todos, todo o que tinha acontecido tanto nos céus como enquanto ele foi colocado aqui. Então todos deveriam ter seguido a vontade de Deus. E como poderiam saber a vontade de Deus? Deus é bom, Deus é criador, Deus é todo-poderoso. Bom, quem não vê a Deus tem que invocar a Deus e Deus se comunica com ele. Então, não todos invocaram a Deus, a não ser um que foi arrebatado, né? De todos esses patriarcas, né? Enoque, né? Foi arrebatado, por quê? Porque ele invocou a Deus. Caim e Abel conversavam com Deus. Pode ver, na Bíblia diz que Caim conversava com Deus. Tá? Tentou negar que ele tinha matado, esconder que tinha matado seu irmão, mas ele tinha matado ele, né? Caim, quando nasceu, passou muito tempo, quando ele nasceu junto com Abel, e outros nasceram também. Outros nasceram e formaram famílias. E nesse tempo, duravam centenas e centenas de anos. Imagina Adão e Eva juntos aqui na Terra em 100 anos, o que eles teriam gerado de filhos, e depois vieram os filhos gerando outros, que seriam os netos, bisnetos, e assim por consequência, e eles cresceram muito na terra e em torno de. A palavra não disse se foi 30 anos depois que Caim e Abel nasceram, ele matou ele, né? Não disse, pode ter sido 100 anos depois, 200 anos, entendeu como é? Talvez não é visto, não era visto naquele tempo, o tempo como hoje, tá vendo? Então, passou muito tempo, né, para que acontecesse aquilo, e quando Caim foi jogado, né, foi jogado por Deus, né, foi como, não condenado, mas foi expulso aí da presença de Noé, né, que diga de Adão e Eva, né, e eles foram para a terra de Nod, né, ninguém, na terra de ninguém, mas ali estavam todos aqueles
parentes que ele já tinha, né? Porque tinham nascido filhos e filhas a Adão, e eles tinham se casado entre eles e tido mais filhos, e o homem já está maduro depois de 20 anos. Bom, ali teve ele descendência, antes não teve. Essa é a explicação. Não necessariamente se casou com a irmã. Pode ser ter casado com uma pessoa bem longínqua mesmo, né? Bem distante dele. Então, eu quero isso aí. Tem alguma pergunta, por favor, para que usemos o tempo aí que temos, né? Juan, você acredita, meu irmão, que Adão se salvou? Tem algum indicativo na Bíblia, né? Você acabou de dizer sobre esse relacionamento, esse potencial de transferir esse conhecimento que ele teve direto com Deus para seus descendentes. Como que você enxerga isso aí? O Senhor tem te dado essa revelação? Eu acredito que Adão se salvou sim, porque ele é nomeado, né, como um dos patriarcas, primeiro o pai de todos, né? E a Eva a mãe de todos, né? E ele tinha conhecimento do que tinha acontecido nos céus, porque ele foi colocado aqui no mundo palpável, né? Na Terra. E ele tinha conhecimento, sim, né? Tinha conhecimento de tudo o que tinha acontecido, porque Deus lhe colocou pele de animais, né? E ele se viu nesta condição aqui na Terra, e ele, ao relatar tudo o que tinha acontecido, né? Ele ficou ali, né? Como mostrário e também como o primeiro pai de toda a humanidade, e a Eva como a mãe de todos, né? Que a genética, assim, hoje em dia se descobriu através da ciência que a genética toda veio de uma mulher só, no homem, né? Então veio de Eva. Sim, e eles são nomeados como um dos 10 patriarcas, e ele se salvou, sim. A única mulher que não é nomeada, né? É a Eva, né? Eva, né? Adão e Eva. Os dois são nomeados. Depois, a mulher do patriarca não são descritas, não são apontadas ali, mas eles se salvaram. Mas se salvaram aquele patriarca, e o resto se perdeu tudo, né? Todos eles se perderam, né? Até o tempo do dilúvio, né? Quando veio um novo tempo aqui na face da Terra, depois do dilúvio, né? Sem, Cam e Jafet, eles duraram muito tempo, né? E dos semitas, né? Que veio a descendência que prevaleceu, que ficou ali, né? Que é descrita na Bíblia, que ficou ali, né? Depois da destruição da Torre de Babel. E os outros foram espalhados pelo resto da Terra, né? Em diferentes tempos, diferentes momentos, né? Tem loucuras aí descritas aí pela mídia, né? Que diz que hominídeos ou homens de diferentes espécies apareceram na Terra há centenas de milhares de anos, mas nada isso pode ser confirmado realmente, né? Porque quem te disse que não era uma espécie de hominídeo, macaco, mono, né? E isso não tem lógica, porque o que é superior não pode se transformar em algo inferior, é impossível, né? Algo impossível. O homem passa para ser um ser inferior no final dos tempos, né? No final da vida do ser humano na Terra, mas não antes. Ou seja, a gente não pode vir de uma bactéria, por exemplo, de um macaco, de um hominídeo. Isso é loucura. Se encontrar alguns esqueletos, são seres de outras raças dos seres humanos, pode ser, né? Mas não teria inferioridade nem evoluíram, porque a evolução não pode ser dictaminada como base da criação humana. Isso é manipulado e dito pela mídia, né? E aquele grande poder, o Estado profundo, através da ciência, né? Através das grandes organizações, é divulgado tudo isso aí, porque há um poder que tem interesse de que o homem não acredite em Cristo para que não se salve. Entendeu? Ele pode falar qualquer coisa, tá bom? Eles podem falar qualquer coisa para que a humanidade acredite e se desvirtue o conhecimento de Deus. Esse é o poder do falso profeta, me entendeu? Então, e Deus, outra coisa que eu escrevi em Caim e Abel, um escrito que tem ali, que Deus distribuiu a raça humana em diferentes tempos e em diferentes raças. A raça era uma só. Era uma só. A que tinha Noé e sua esposa, né? Seus filhos, né? E com que eles se casaram. E era uma raça só. E depois apareceram muitas raças, porque Deus distribuiu a raça humana em diferentes locais e diferentes tempos. Agora, quanto tempo Deus
espalhou, ou foi para trás e para frente, porque Deus tem poder para ir para trás e para frente quando Ele quiser, Ele tem poder sobre tudo. Então, se tem encontrado algum esqueleto de algum ser humano, é porque Deus espalhou a raça humana em diferentes tempos, né? Pode ver que a raça humana foi espalhada pelos tempos e muitos não escutaram a palavra até o final dos tempos. Por que não escutaram a palavra? Então, eles se perderam? Se perderam porque eles, quando estavam no tempo da Torre de Babel, eles tinham conhecimento de Deus e eles rejeitaram. Por isso que Deus escolheu só um homem, Abraão, que ele crente, Deus lhe atribuiu justiça, ele acreditou em justiça, tudo aquilo lá, né, e formou um povo de Abraão, porque ele teve fé, acreditou. E todos os outros se perderam. Assim também todas as raças, todos os homens na face da terra, através de todos os tempos, se perderam, lamentavelmente. Lamentavelmente. A não ser que Deus escolheu um aqui, um ali, pela sua própria vontade, né? Isso aí. Quem mais tem alguma pergunta, por favor? Sim, a paz do Senhor, irmão. Eu queria fazer uma pergunta com relação à marca da besta. Eu estava lendo em Apocalipse, capítulo 13, versículo 16, 18, será marcado na mão direita ou na testa a marca da besta, e qual o significado disso espiritualmente? Bom, é marcado na mão direita porque também os judeus, quando saíram do Egito, Deus lhe colocou uma mão na mão direita e na testa, dizendo assim, não foi uma marca física, mas uma marca espiritual, que tudo que nós fazemos pelo lado direito, ou seja, na vontade de Deus, né, está marcado por Deus. Assim também o homem da perdição, agindo através do poder de Satanás, ele é marcado, né, porque tudo que ele faz, né, tudo que a mão significa a ação, né, a ação sobre a terra, sobre o movimento, sobre o material. E a testa, por quê? Porque o homem ali é o olho que vê espiritual, o homem meia, né? Na meditação transcendental, o homem que desenvolve o terceiro olho, o olho de Horus, né? É aquele olho que consegue se desdobrar, enxergar o que está além desta criação. Por isso é a marca da besta. Então, é plenamente espiritual aquilo lá. E você pode ver a todos aqueles anticristos que aparecem no mundo hoje em dia, né? Como eles têm um ódio mortal contra o cristianismo, e ele está marcado com 666. Ainda podem sair dali, ainda Deus pode tirar essa marca e podem se converter, mas chegará o tempo que não poderão. Então é espiritual. Não quero dizer que não venham a querer te colocar um chip em todo qualquer lugar, mas não é aquilo que te condena. O que te condena é, irmão Claudio Honor, é que você seja espiritualmente marcado. Isso seria o perigoso, né? Isso aí, está respondido. Quem tem mais uma pergunta? Glórias a Deus. Respondido. Irmão, eu queria fazer uma pergunta. Diante dessas revelações que o senhor tem dado, né? A gente vê muita resistência dentro da própria igreja de mestre, de irmãos que têm um conhecimento da palavra, mas diante de um discernimento mais limpo, né, de algo que é diferente do que muitas vezes eles aprenderam durante as vidas, eles simplesmente resistem e usam um argumento de autoridade, de que estudaram, de que são isso, são aquilo, para rejeitar esse conhecimento que Deus tem dado, né? Qual o resultado disso? Como isso vai impactar? Porque muitas vezes não é que são pessoas que rejeitaram a Cristo, mas estão rejeitando algo que vem da parte de Deus, né? Como o senhor trata isso? Eu tenho perguntado muito para Deus sobre esse assunto. Eu fico murmurando. Eu falo com Deus assim, eu falo, puxa Deus, está difícil para que esse povo queira assimilar, porque ele não se converte na realidade. Na realidade, eu tenho estado em algumas igrejas que eles têm algum tipo de doutrina, e muito similar à doutrina assim, do cultismo, sabe? De curas e de ações, né? Pelas quais eles atuam através, segundo ele, do poder de Cristo, mas eles se chamam profetas, pessoas que têm o dom de maravilhas, o dom de revelação, os dons de transformação dos seres, de todos os seres humanos. Então convidam a igreja mostrando um certo tipo
de mestria em vários líderes, né? E eles controlam uma massa eclesiástica tremenda e eles levam ele pelo lado culto. Então, se você falar a verdade, não vai ser bem aceito nessas igrejas, nesses agrupamentos, porque você vai destruir o sistema deles, né? Como Cristo, quando veio ao mundo, os saduceus, fariseus, né? Eles quiseram matar muitas vezes a Cristo, justamente porque ele queria, segundo ele, destruir o mundinho deles, né, que tinham criado ali. Deus deu uma vinha, né, uma vinha para que cultivassem, e quando mandou seu filho para que pudesse ele tomar conta da vinha, eles o mataram, né, porque eles pensaram assim, esse é o herdeiro do dono da vinha, vamos matá-lo, né, e assim ficaremos com toda essa riqueza, essas pertences, né. E aí o que aconteceu? Mataram a Cristo, né? Mas com isso eles iniciaram o processo do maior milagre que houve na criação, de que Cristo, ao morrer, deu a vida por todos aqueles que, acreditando nele, podemos ter a chance e a oportunidade de salvação, como nós a tivemos e hoje estamos na sua presença. Então, para mim é muito difícil. Tem uma igreja aqui no Chile, tem uma igreja que ela quer cada dia mais saber das revelações. Quer saber, sim, quer saber. E eles antes seguiam falsos profetas. Tem uma denominação aqui anticristã, e que eles se passam por cristãos, que dizem que a Talcumi, um profeta peruano, foi a encarnação de Cristo aqui na Terra, e ele passou para eles, né, a revelação do final dos tempos. E eles seguiam essa doutrina. E eu pregando vários anos, até que eles deixaram tudo isso aí e começaram a escutar a forma do evangelho que Deus me deu a mim, irmão, olá, a vocês, para nós pregar a palavra. Mas tem sido muito difícil, né? Jovens, às vezes, querem seguir as regras que se estão mostrando, a revelação dos 7 ribombares, das 7 vozes, dos 7 trovões, um poder de Deus que estava oculto nos tempos, aí foi revelado, está sendo revelado no final dos tempos, porque quando ia escrever os 7 trovões, né, e Deus falou para não escrever ainda, né, e está sendo escrito neste tempo. Então, a única revelação válida para o final dos tempos, né, ou seja, fora dos outros profetas, seria o testemunho final, né, porque profeta traz uma revelação de Deus, né, para a igreja. Então, não disse a palavra que tem outro profeta, disse que tem profeta, mas aqueles profetas espontâneos que comunicam a vontade de Deus e a revelação de acontecimento na vida de alguns irmãos dentro da igreja, mas não fala de revelação da palavra, a não ser das 2 testemunhas. Então, uma nova revelação. Eu, ao princípio, me atrapalhei muito quando comecei a meditar como viria a pregar o que Deus me tinha me dado, porque eu tive uma experiência espiritual durante muito tempo, só que não fiquei com o conhecimento da palavra, só que quando leía a palavra, vinha um conhecimento imediato de toda ela. Eu não tenho boa memória, eu não memorizo todas as passagens, mas se eu ler, colocar à vista ali, é revelado para mim. Eu também sou muito atrapalhado para escrever. Muito atrapalhado, mas Deus quer que seja assim, que seja difícil para que a humanidade, como diz em Isaías 28, né, falarei a este povo em outras línguas e em outras línguas e em outros povos, né, a este povo em outros povos e em outras línguas, para que eles não acreditem, não ouçam, né, não vejam e caiam para trás e se arrebentem e morram. É forte, né? Porque de repente, se Deus escolhe um cara eloquente, um cara com uma visão inata, terrivelmente, de uma inteligência assim, que sei eu, prática, como tem muitos na face da Terra, seria muito fácil que os irmãos acreditassem, entendeu? Não, mas Deus quer dar essa palavra para pessoas meias atrapalhadas, entendeu? Meias como que se andam meias perdidas, porque Deus não quer dar a glória dele para ninguém. Vou dar esta revelação das testemunhas para Moisés, Elias, o Enoque. Não. A vida aqui na Terra é uma vez, depois vem o juízo, né?
Então, somos profetas desse tempo, mas uma revelação que não vem com eloquência, não vem com claridade, vem meio atrapalhada. É difícil que as pessoas entendam. Por quê? Não sei. Tudo que eu tenho escrito, e às vezes eu estou lendo aqui, eu falo, puxa, tenho que mudar aqui, explicar melhor e tudo, porque eu sou atrapalhado, entendeu? Não sou escritor. Nem segui grandes estudos, nem me profissionalizei, a não ser nas artes marciais e nas artes ocultas. Então, o que Deus tirou? Uns quantos bruxinhos, né? Tirou o Alan, que praticava espiritismo, eu, ocultismo, e ensinava para ele, né? Filosofia ocidental. Então, Deus nos tirou de ali, mano. Tirou Claudio Honor, minha irmã Isabel, que era doidinha nos seus tempos, éramos perigosos, nós éramos caipiras, né? Guasto, que le chamam aqui, perigoso, agressivo e briguento, né? Não estávamos nem aí, gostávamos da festa, da discoteca, era um loucão mesmo, louco, tirado do mundo, para que represente nele, para que digamos o que ele quer hoje, no final dos tempos, para que revelemos os 100 trovões. Essas são a revelação dos 100 trovões. Ou seja, a explicação perfeita do que está escrito. A pessoa lê a mesma coisa, mas não entende a mesma coisa. Não entende. Por que não entende? Porque Deus dá até certo ponto para ele. É a mesma coisa quando você louva. Você pode louvar, mas você não é o melhor que louva no mundo. Não entendeu? Mas você pode pegar você para que dê a forma, o conhecimento de louvar perfeito para aqueles que louvam. Entendeu? De repente te dá um dom oculto que os outros não têm. E você não tem a forma de louvar perfeita. Eu não sou um cara eloquente. Você, se quer louvar, talvez não seja aquela primícia para louvar. Mas você tem conhecimento. E que os outros não têm. Entendeu? Tem aquele doidinho que vai louvando, que vai cantando. Mas, de repente, nem está preocupado por Deus, nem se preocupa por a sua salvação. Mas você enxerga o que ele não enxerga. Acontece com a palavra. Entendeu? Deus tirou pessoas assim, né? Do meio do mundo para que possamos comunicar o que vai acontecer no final dos tempos. Porque a palavra já nos fala, né? Que Deus vai passar pelo fogo, né? E vai deixar uma terceira parte. Essa terceira parte vai passar pelo fogo e depois o resto vai passar ainda. De repente, pelo que eu tenho entendido, irmão, você vai salvar 10% do cristianismo, que é bem pouco, né? É pouco. Tem quanta gente aí que está no meio da igreja e que está convencida que Cristo vai vir de repente. Ele está indo na disco, está conhecendo uma pessoa essa semana e fazendo relações com ela, fornicando, que sei eu. E ele acha que Cristo vai vir e vai levar ele, né? Desse jeitinho. Não é assim, não. Não. A palavra nos fala claramente que a igreja deve estar com vestes brancas. E quem está com veste branca? A igreja, quando tem com veste branca, é porque ela vai estar passada pelo fogo. Tem que passar pela tribulação, sofrer muito, invocar a Deus dia e noite. Ali está preparada para receber ao Senhor. Do contrário, não se perderia. Se Cristo, o Senhor, vem hoje, olha, a maioria fica para trás. Talvez 1% vai e o resto fica tudo para trás. Então, por isso é necessário pregar este evangelho. Agora, como eles vão receber este evangelho e quando vão acreditar? Eu acredito quando venham acontecimentos na terra, ou Deus provoque um avivamento, um despertar, um acorde, desperte o espírito das pessoas que ele já escolheu, e aí elas escutem. Porque se o mundo soubesse que você está pregando a mensagem final de Deus, mas tivesse a consciência, matava todos nós. Matava. Não ia deixar viva, não. Entendeu como que é? Não ia deixar vivo, não. Ia matar para evitar que isso acontecesse. Embora Deus não está protegendo, mas Deus vai dando na medida que ele pode. Lembra que as testemunhas morrem no final, por quê? Porque o diabo, ao ver que ele está perdendo a batalha, ele vai matar. Por que tem a grande tribulação? Porque ele vai querer matar, destruir, né? A igreja que acredita em Cristo. E por isso ele vai passar o resto, ou toda a eternidade, no lago de fogo, entendeu? Então, não tem como. Não tem como. Pode perguntar mais alguma coisa? Faltam 9 minutos. Eu queria falar a respeito disso, irmão, essa pergunta que o irmão Richard fez, até eu estava lendo aqui na Bíblia,
ela está também descrita em 2 Timóteo 3, que fala também da revelação do final dos tempos, né? E nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, né? Porque haverá homens amantes de a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negarão a eficácia dela. Isso seria desses falsos mestres, né, que também adentram dentro dos ministérios para profanar, né, o templo do Senhor até mesmo e trazer mentira, né, engano para dentro. Isso seria uma falsa piedade que eles estão escondendo através deles e será revelado agora no final dos tempos isso? Por isso que é passado no fogo até mesmo, o Senhor permite que passe no fogo para separar o que é dele, as ovelhas do pasto dele, daqueles que não são parte dele, do corpo dele, da igreja. O inimigo tem trabalhado através de séculos, né, para preparar a população para deixá-la vazia, né, sem fé. Então, pode ver que nessa palavra que você acaba de citar, ele está falando de todo ser humano, né, de todo ser humano. Então, eles estão abandonando a fé e estão abandonando e perdendo o afeto natural, né? E com isso, eles ficam propícios, né, para formar o corpo da besta, né? E o homem da perdição, né? Porque a palavra já define esse ser humano, né, como homem da perdição. O homem da perdição não é um homem, não. São bilhões de seres humanos ali. A besta são bilhões de seres humanos que formam o corpo. É claro que ali vem um líder ali, seres de outros de outro mundo, né, dos abismos, né, os demônios, né, que vão dirigir, vão conduzir. Hoje em dia eles conduzem também, né? Todo homem que pratica o ocultismo começa a ver sombras, né, começa a personificar em pessoas e nele mesmo essa entidade, porque eles acabam sendo possuídos por elas, né. Então, aí se vai formando o corpo da besta. O Satanás vem nos homens, né, em todos eles, aqueles que se perdem, né? Mas no final, obviamente que para que alguns acreditem que são os ateus, por exemplo, para que eles acreditem, vão dizer que eles são extraterrestres, seres de outras dimensões, né? Eles vão vir como extraterrestres, para outros vão vir como o Deus prometido, etc, etc. E para muitos falsos cristãos vai vir, né, como aquele que está vindo em nome de Cristo. Então, eles vão vir vai ser interpretado de muita forma, ele vai vir de uma forma, e tem que ver do espaço, do infinito. Você já tem que ver ele lá em cima, né? Rodeando a terra e chegar aqui, porque assim fala em Daniel 8, né? Que o bode, né? O cabrito, né? O bode, ele vem de rodear a terra para dar bater e destruir o cordeiro, né? Que representava os impérios, né, da medida persa, mas que também representa o testemunho, comentando disso sobre os nossos dias. Então, a população está sendo preparada para isso, né? E, lamentavelmente, a população cada dia se está pervertendo mais, porque a palavra disse que no final dos tempos será como foi no tempo do dilúvio, que casavam a cidade no casamento. Não fala que estavam passando fome no dilúvio, né? Não, estavam normal, estavam super bem. Segundo a Bíblia não diz que estavam passando fome. E no tempo de Sodoma e Gomorra também não, eles eram riquíssimos, né? Você dá casal, então, esse casamento para eles é tudo normal, e de repente ele chegou, repentina destruição. Como diz na palavra, dirão e falarão sobre bons tempos, e de repente ele virá repentina destruição, né? Então, o que acontece nestes dias é isso aí, né? Quando digam paz e segurança, lhe virá repentina destruição. O que essas organizações mundiais falam? Paz e segurança. Vamos criar paz e segurança. O mundo se está autodestruindo pela contaminação. Eles estão falando a mesma crítica que a gente faz na palavra, ele também faz. Então, ele fala, vamos dominar. Não, vamos controlar, vamos evitar. Mas quem que controla, quem domina, quem lidera? São eles. Não falam, vamos dar a Cristo para que domine e lidere. Não, eles fazem. Eles colocam o cristianismo como se fosse uma das tantas falsas religiões que existem no mundo. Então, para eles, nós somos um mais. E quando a gente fala que somos o único, então eles vão vir atrás
contra nós, né? O pior que isso mesmo. E faltam 3 minutos. Eu acho seria muito bom esa falsa, a ver, esa falsa apariencia de piedad yo la veo constantemente en las escuelas, que son muy tolerantes. O sea, Dios no es tolerante, pero la sociedad y a los jóvenes dice que tiene que ser tolerante, pero no obedecen a Cristo. Aman más a los animales que a una persona. La persona busca el amor en las mascotas, en los animales, y toleran todo. Entonces, toda esta ideología que viene ahora es fácil implementarla en la sociedad a través de los jóvenes y de los niños. Entonces, el cristiano no dice que es lo que dice Cristo lo que tenemos que seguir. Y ahí nos dicen, no, ustedes son intolerantes. Nosotros estamos mal. Ellos tienen una falsa piedad. Toleran a todos, toleran todos. Es la libertad, un libertinaje, como que son buenos con todo, ya si él quiere ser hombre, se siente mujer, toda esta ideología la aceptan, pero Cristo no dice eso. Entonces, esa falsa piedad. É isso aí, a resposta está aí. Uma falsa piedade, tem uma lei permissiva. E os jovens acreditam em tudo isso. As mães acreditam, a sociedade acredita, ama mais os animais que os homens. Por quê? Porque se estão bestializando. Se você quer compreender bem o que acontece no final dos tempos, pode ler ali o que aconteceu com Nabucodonosor, quando ele se transformou em uma besta, em um animal, né? Saíram penas, ficou 7 anos, por 7 anos ali, né? Esses 7 anos descritos ali, que ele ficou como animal, como besta, né? Significam os 7 tempos finais. E ele, no final, ele recapacitou, invocou a Deus e foi salvo, a igreja foi salva. Então, o homem vai ser generalizado, a bestialidade no homem. Todo mundo está ficando meio agressivo, meio incrédulo. Você tem que se cuidar do seu caráter, cada um de nós tem que se cuidar, porque o diabo está atuando na carne e na mente, tá bom? Tem que ter cuidado com isso. Então, estamos no último minuto, foi tremendo, que Deus abençoe cada um de nós, tá bom? Irmã Tamires, Isabel, Richard, Claudionor e outros que talvez venham a participar no futuro e outros que verão sim estar presentes aqui. Que Deus nos abençoe a todos, meus irmãos.